Pois bem, como nós já havíamos anunciado, já está conosco o nosso entrevistado, o doutor Rafael Guazelli, que é especialista no direito do consumidor. Doutor Guazelli, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela gentileza. Vício oculto. Nós temos aqui uma decisão da Justiça, e esse assunto vem de Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde uma pessoa adquiriu, portanto, um veículo usado e claro, né? E tão logo concluiu o negócio, ele verificou que o carro estava cheio de defeitos e tentou, portanto, num primeiro momento, desfazer o negócio. Como não conseguiu, entrou na Justiça, e na Justiça ele foi, de certa forma, não surpreendido, mas a sentença foi justamente essa. Ele deveria ter verificado ou levado alguém para fazer a vistoria minuciosa para ver se o carro estava bom, se não estava bom, já que ele não fez isso, então a culpa é dele. Ou seja, ele assume, portanto, aí os prejuízos. Enfim, e decisão da Justiça não se questiona, mas cumpre-se, mas não custa nada a gente levar orientação para o nosso público ouvinte em relação a esse tipo de situação, ou seja, do tal do vício oculto, né, doutor Rafael? É importante dizer que cada caso é um caso, a gente sempre fala dessa maneira, porque, veja bem, essa situação em específico, o juiz considerou que os vícios, aparentemente, que os defeitos que vieram aparecendo no veículo não se tratavam de vícios ocultos. No caso, seriam vícios que com uma simples vistoria seriam fáceis de se detectar. Então, por isso que o juiz não acolheu a pretensão no caso desse consumidor. E é uma questão assim que tem que tomar cuidado quando você vai adquirir um veículo, por exemplo, principalmente quando for usado, porque alguns defeitos são decorrentes do tempo de uso do veículo, né? Por exemplo, nesse caso, se eu não me engano, o veículo já tinha 12, 13 anos de uso. Então, alguns reparos têm que ser feitos naturalmente em decorrência do tempo decorrido. Diferentemente, por exemplo, mas quando que é caso de vício oculto? Por exemplo, o vício oculto é muito comum, por exemplo, o veículo tem um sinistro e o vendedor não fala para o comprador. Daí o comprador, com o tempo, vai descobrir que existe esse sinistro e por conta disso, o valor do veículo é bem menor do que foi comercializado. Ou então há, por exemplo, um defeito de fábrica, quando por exemplo, é um veículo novo. Então é importante diferenciar, porque, por exemplo, às vezes o defeito é pneu, às vezes é alguma coisa assim de motor, que esse tipo de defeito é considerado defeito em decorrência do tempo de uso do veículo e também das manutenções que são rotineiras de um veículo. Então é importante diferenciar esse tipo de situação, porque se você for à justiça e dizer que esses reparos que são usuais do veículo são vícios ocultos, certamente a sua pretensão não vai ser acolhida. Então é fundamental, sim, quando você vai comprar um carro, você de fato se aprofundar e ver quais as reais condições do carro. E se você verificar que tem que fazer reparos, então você vai conversar lá com o teu vendedor e vai explicar, não, mas eu vou ter que fazer tal reparo, então vamos negociar o valor do veículo, ou então faça o reparo, daí eu adquiro. Nesse caso, me parece que quem comprou o veículo comprou sem digamos, pesquisar, entender melhor quais eram as reais condições do veículo. Perfeito. O César Fatioli, nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, César. Obrigado, Walter. Do ponto de vista do comprador do veículo, tem instrumentos para ele saber da situação legal do veículo, se ele foi roubado, ele se precaver contra o chamado vício oculto com facilidade, porque um conhecido foi vender um carro no nervosismo, que as filhas não queriam que as filhas ficassem com a rotina alterada, estavam dentro na hora do roubo, e naquela confusão ele acabou não informando que o carro tinha sido recuperado dias antes. Mas a concessionária não era uma concessionária, o vendedor independente clicou alguma coisa lá e descobriu
Isso o que acabou, inclusive, fazendo com que o veículo fosse vendido por R$ 1.500 a R$ 2.000 a menos, o que à época representava 10% a 12% do preço do veículo. É possível obter essa informação de forma legal e ágil? É possível você, com os dados do veículo, você tendo ou, por exemplo, um corretor de seguro da sua confiança ou um despachante da sua confiança, eles conseguem obter esses dados na hora, porque todo veículo ele tem um histórico junto aos órgãos de trânsito, tudo que ocorreu com ele. Por exemplo, se ele teve um furto, se ele teve uma batida, né, que se considera sinistro, todo esse histórico é possível se puxar sim. E aliás, é fundamental, antes de adquirir o veículo, pedir essa pesquisa. Eu sei que, às vezes, por exemplo, a pessoa está comprando o veículo, tem toda aquela emoção de você adquirir um veículo próprio e tal, e às vezes quer fazer rápido o negócio, mas não se recomenda fazer esse tipo de negócio de forma rápida. O ideal é checar todas as informações necessárias, ver as condições do veículo, as condições de uso do veículo, para daí depois se tomar a decisão se vai adquirir ou não o veículo. Perfeito. Deixa eu buscar também o nosso âncora em São Paulo, doutor Rafael. O nosso Leandro Martins também conversa com o senhor. Vamos lá, Leandro. Obrigado, Walter. Bom dia, doutor Guazelli. Eu fiquei com duas dúvidas sobre essa questão. A primeira é porque a vistoria, tem aquela vistoria que a gente compra um carro de segunda mão, dá uma olhadinha, entende um pouquinho, tenta escutar o motor, dá uma olhadinha na lata, superficialmente, mas eu pergunto se essa vistoria, para ser considerada indenizável ou não, precisaria ser uma vistoria de concessionária, né, onde eles têm formas de avaliar muito melhor um check-up do carro, né? E aproveitando outra pergunta, em função desta também, se essa decisão ela é judicialmente fundamentada em qual legislação, doutor Guazelli? Se é do consumidor ou se ela tem algum amparo aí em alguns códigos judiciais, alguma jurisprudência? Qual é o alcance desta legislação? Quanto à vistoria, você pode, não necessariamente é obrigatório se fazer por concessionária. Você pode pegar um mecânico da sua confiança e fazer a vistoria. Isso é perfeitamente possível. Principalmente, por exemplo, quando é carro muito velho, né? Carro acima de 10 anos, de repente, para fazer uma vistoria do concessionário se torna mais complicado, né? Mas tem essa opção, fica a critério do comprador. Quanto à legislação aplicável, o juiz aplicou a legislação do Código de Defesa do Consumidor e do próprio Código Civil. Inclusive, ali ele fundamenta que não é o caso de vício oculto, né? Porque o que é o vício oculto? O vício oculto é quando você não consegue identificar de plano o defeito no veículo, nem com a vistoria, só com o tempo de uso. Por exemplo, você está rodando há 1, 2 meses, é que vem aparecer o defeito no veículo. Isso é um vício oculto. Agora, por exemplo, você compra o veículo e daí tem uma manutenção, uma situação que pode ser verificada de plano, e daí na vistoria não identificada, ou a vistoria foi mal feita, né, ou houve uma fé de quem fez a vistoria, entendeu? Então, o vício oculto só se caracteriza quando não é possível, não é passível de se identificar de plano numa vistoria, certo? Então, como por exemplo eu falei ali da questão do sinistro, né? O sinistro é uma coisa que daí depende daquela pesquisa, mas, por exemplo, no caso específico do sinistro, o vendedor ele tem que informar o sinistro, porque é uma obrigação do Código de Defesa do Consumidor de informar todas as condições de documento do veículo. Se ele não informar, daí certamente é possível de se reivindicar aí uma revisão no valor. Por exemplo, defeito de fábrica. Defeito de fábrica é um vício oculto, que você, numa concessionária, na vistoria, você não vai conseguir identificar. Daí, saindo com o veículo 1, 2 meses, daí você vai verificar o vício, daí é passível de se pedir o desfazimento do negócio, a devolução do valor e, consequentemente, a devolução do bem, né? Quando o senhor fala no carro novo que pode apresentar algum tipo de problema, e geralmente o fabricante, quando ele detecta, ele chama para o recall. E tem gente que vai e tem gente que não vai. Quem não for pode reclamar posteriormente que o carro ele encontrou esse defeito, mas
não se atentou para o chamamento para fazer o recall, como foi anunciado pelo fabricante, doutor Rafael? Na realidade, assim, a partir do momento que é detectado o vício, ainda que a pessoa não vá no recall, mas o vício é detectado posteriormente, ela tem sim o direito de fazer a reivindicação. Isso porque assim, reclamar a partir do momento que você tem ciência do vício, né? Então, só vai ter ciência do vício, obviamente, quando o vício aparecer, quando você na utilização do veículo aparecer o vício, né? Então, o fato de não fazer vistoria, de não ir no recall, não fazer, por exemplo, as revisões, não exclui o direito de reivindicar em relação especificamente à questão do vício oculto. A questão de não fazer, por exemplo, revisão que pode implicar na questão da garantia do bem, né? Que daí tem que tomar cuidado, né? Agora, quando se fala no profissional, é comum dizer, olha, você vai comprar um carro usado, então leva o mecânico da sua confiança. Quer dizer, esse mecânico da minha confiança, evidentemente, ele vai ali me prestar, portanto, um favor. Mas existe profissão que, de alguma forma, atende a clientela nesse campo da vistoria, até porque se fizer a vistoria dando o carro positivo e, de repente, o carro lá na frente apresenta, portanto, aí problemas, eu posso, de alguma forma, processar ou entrar com uma ação contra esse que fez a vistoria e que acabou me passando informação equivocada ou errada, e eu acabei, portanto, tendo o meu prejuízo, ou seja, chama o mecânico da confiança ou é importante trazer uma pessoa que recebe ali pelo serviço que presta para dar ali o laudo que o carro está positivo, doutor Rafael? O ideal é você pegar um profissional da área, né? Só que, claro, tudo isso envolve a questão de valores, de custo, né? No caso, seria um engenheiro mecânico, né, especializado para esse tipo de situação. O mecânico da sua confiança é o cara que, como você falou, vai fazer um favor, né, ou vai ter um custo mais baixo para fazer a vistoria. Agora, por exemplo, se o laudo é mal feito e não identifica o problema, um problema que ali seria de fácil identificação por um profissional da área, logicamente, se você demonstrar que houve essa falha no laudo, na vistoria, você pode processar o profissional que emitiu o laudo, ele pode ser responsabilizado. Tá muito bem. É claro que a gente está falando aqui sobre veículos, mas essa questão de vício oculto, ele pode ser encontrado, né, em aparelhos eletrodomésticos, onde também tem muitas ocorrências também nesse sentido, ou seja, o consumidor ficar sempre atento aí, buscar aí, de certa forma, as prevenções para não ser uma vítima de forma em que a pessoa maquiou ali para poder empurrar para outro, aí o motor funde na mão da pessoa, quando é o caso, ou então compra uma geladeira novinha e de repente a geladeira não gela, está esquentando, enfim. Então tudo isso, de quem está realizando esse negócio, prestar atenção, né, doutor Rafael? O principal que eu sempre alerto, assim, quando você vai comprar algum tipo de mercadoria, produto usado, é mais complicado essa questão do vício oculto você argumentar. Então, você tem que fazer toda a inspeção, toda a vistoria no que você está adquirindo, para que você não tenha problema no futuro, porque quem está vendendo sempre vai argumentar que é pelo tempo de uso da mercadoria, né? Que é manutenção usual. Então, é um risco do negócio, então é importante, imprescindível fazer uma devida vistoria do produto. Se tiver algum defeito, você está comprando sabendo que tem o defeito. E até nesse sentido você pode até negociar o preço. Agora, quanto à mercadoria nova, por exemplo, é muito comum também em notebook, né? Ele chegar, você comprar um notebook, ele chegar com defeito. Tá? Agora, em relação a essas mercadorias novas, a partir do momento que tem o vício, é muito mais fácil de você pleitear aí a devolução aí da mercadoria e a devolução do valor. Perfeito. Doutor Rafael Guazelli, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Muito obrigado pela gentileza aqui com o programa e com a Rádio Nacional, doutor Guazelli. Eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes aí pela oportunidade. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia.